Takae Otaki. Godzilla Minus One é um filme escrito e dirigido por Takashi Yamazaki e está alcançando bastante sucesso, tanto de público quanto de crítica. O filme se pauta muito em efeitos práticos, como todo bom tokusatsu, e a exploração de mão de obra mal remunerada, como qualquer empresa japonesa. O filme custou 15 milhões de dólares, 10 vezes menos que Godzilla vs Kong, e provavelmente irá faturar a mesma coisa, com menos salas e ganhando muito mais prêmios. Só para você ter uma noção, os filmes do Jason custam mais do que esse filme do Godzilla custou. É a terceira vez que Takashi Yamazaki trabalha com Godzilla, mas é a primeira vez que ele faz um filme dele. Antes, ele fez o Godzilla aparecer num filme seu de 2007 chamado Always Sunset on 3rd Street 2 e num curta de um simulador de parque de diversões que tem aqui no YouTube caso você queira ver. No filme conhecemos Koichi Shikijima, um ex-piloto kamikaze que fugiu do seu dever suicida, fingindo ali que ele estava com problemas mecânicos no avião e que por isso ele não conseguiu se jogar. Aí ele procura uma base de reparos de aviões que tinha ali no meio do Pacífico, ele se refugia lá para consertarem o avião dele, claro que é só uma desculpa, e um dos mecânicos acaba percebendo que não tinha problema nenhum ali no avião dele e que provavelmente o Shikijima inventou toda essa história só para fugir do seu dever. O Shikijima ele acaba passando ali a noite naquela ilha do Pacífico, e essa ilha do Pacífico é atacada por Godzilla. E o Godzilla acaba ali matando todo mundo da ilha, menos o Shikijima e o Tachibana, que é esse mecânico que desconfiou dele. E o Tachibana bota toda a culpa no Shikijima, porque ele não enfrentou aquele dinossauro com as armas que ele tinha lá no avião dele, que não tinha problema nenhum. O diretor Takashi Yamazaki já trabalhou com filmes que acabam se refletindo nesse. Um deles é Zero Eterno, adaptação de um mangá que inclusive já saiu no Brasil. Lá acompanhamos um rapaz que descobre que o seu avô foi um kamikaze durante a Segunda Guerra Mundial. A história fala sobre os valores e o modo de pensar de quem sobreviveu a esse passado não tão distante e confrontá-los com o presente que parece não entendê-los. Ver esse filme ou ler um mangá antes ou depois de ver Godzilla Minus One é um complemento bem importante e que irá repercutir por toda a história. E em Godzilla vs King Ghidorah de 1991, o Godzilla também aparece numa ilha do Pacífico, mas lá ele destruiu uma tropa americana que estava atacando uma base japonesa. Esses são os dois únicos filmes da franquia a mostrar o Godzilla antes de 1954. Shikijima então volta para casa e ele descobre que toda a sua cidade foi completamente destruída por bombardeiros americanos. Eu acho isso importante de mostrar porque a gente tem essa noção sim que o Japão foi todo devastado ali na Segunda Guerra Mundial, só que é sempre tão falado em Hiroshima e Nagasaki, inclusive nos próprios filmes do Godzilla, que a gente acaba esquecendo que outras cidades também foram muito bombardeadas. Inclusive, Tóquio, acho que foi que mais sofreu bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. E isso mostrar no filme, sem nunca comentar ali sobre radiação, eu considero muito importante. Inclusive, o filme praticamente não fala de radiação, bomba atômica, ele fala muito sim de bombardeio e guerra. Na cidade, Shikijima encontra uma vizinha que começa a culpá-lo por ter sobrevivido, afinal ele era um piloto kamikaze e o dever dele era ter se matado em prol da nação, e fica ali acreditando e insinuando que é culpa dele que
que os seus filhos morreram em um dos bombardeios a Tóquio. Ela meio que parece acreditar que se, por um acaso, todos os kamikazes de fato tivessem se suicidado, o Japão teria ganho a guerra. Na cidade, vemos uma mulher fugindo por ter roubado comida, e essa mulher deixa um bebê com Shikijima. O Shikijima fica sem entender o que fazer com aquela criança. Afinal, ele não é pai, ele não é casado, ele não é nada, ele é só um ex-soldado que sobreviveu por uma inconveniência. E ele fica ali esperando aquela mulher voltar, e ela acaba de fato voltando. Essa mulher se chama Noriko, e ela não é nem mãe desse bebê. Esse bebê se chama Kiko, e eles são mais um dos sobreviventes desse bombardeio que aconteceu em Tóquio. Eu acho muito legal que o filme mostra que todo mundo ali perdeu algum parente, perdeu toda a sua família por conta desses bombardeios e por conta da guerra. O Shikijima, meio sem ter o que fazer, ele acaba aceitando a Noriko e a Kiko, que é o bebê, dentro de sua casa, não porque ele se afeiçoa a elas, não porque ele vê imediatamente uma família possível nelas, e sim porque ele entende que são pessoas tentando sobreviver ali no caos e na fome, e sobretudo eles tentam fazer com que um inocente sobreviva, no caso, a Kiko. O filme não dá muitos detalhes sobre o passado da Noriko. Eu apenas deduzo que ela era uma prostituta ou tentou ser para sobreviver ali durante um período de tempo, porque nessa época, por mais que o filme não mostre lá com tanta clareza assim, o Japão ele passava por muita fome e um risco alimentar muito alto por décadas. Tóquio ficou destruído durante muitos e muitos anos, e a fome praticamente reinava. Eu cheguei a comentar isso um pouco no meu vídeo sobre o Akira, mas eu preciso um dia falar com mais detalhes sobre esse período histórico. Shikijima acaba tendo que arrumar ali um trabalho perigoso, porque é o único que pagava bem de verdade para apenas ele conseguir prover ali toda uma família, e também indiretamente é o único que faz ele se sentir bem consigo mesmo. O Shikijima ele sofre da síndrome do sobrevivente, uma culpa que as pessoas têm por terem sobrevivido a um grande trauma coletivo. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, mas ele era mais voltado lá para a época da pandemia. Se vocês querem ver um filme bom sobre isso, eu recomendo muito vocês assistirem Porco Rosso. Em diversas cenas do filme, o Shikijima fica olhando ali as fotos dos mecânicos mortos, e no topo sempre tem uma foto de um soldado do lado de uma menininha. E essa menininha é muito parecida com a Kiko. Eu entendo que ele se vê no lugar desse soldado morto e que ele poderia estar no lugar desse cara. Koichi vai trabalhar num barco que retira bombas magnéticas do mar. E lá conhecemos outros personagens, o capitão, o doutor e o moleque. Vou chamá-los assim como nos apelidos do filme, pois eles são apenas arquétipos. O doutor é mais importante no final do filme. O capitão está sempre reclamando do governo japonês, falando que o governo é especialista em esconder os fatos e em contar mentiras, e que não se pode confiar nele. Isso se dá pois o governo japonês, na época da Segunda Guerra Mundial, dizia que estava ganhando a guerra. Dizia que o imperador era descendente direto do Deus do Sol e que os americanos eram todos tengus. Isso logo cai por terra, obviamente. E isso pode se refletir na fala da vizinha de Shikijima, que podia ainda estar acreditando que o Japão estava prestes a vencer a guerra. Nessa época, os livros de escola que enalteciam o imperador japonês foram queimados, e é realmente surpreendente como ele não foi punido, seja pela justiça ou pela população enfurecida. Também comento isso num vídeo sobre um mangá biográfico dele que saiu aqui no Brasil.
E o moleque é um jovem apaixonado pela história da guerra e que se sente inferior por não ter participado dela. É o típico jovem que não entendeu que guerra é um terror e voltar vivo de lá não te faz herói, muito menos que a guerra é um videogame divertido. Durante esse trabalho no barco, eles acabam confrontando Godzilla, fazendo ele engolir uma mina marinha e fazendo ela explodir com um tiro. Essa cena é uma homenagem ao filme Tubarão, de Steven Spielberg. O Tubarão é, por assim dizer, o kaiju americano mais famoso. Não é à toa que existe uma infinidade de filmes com eles, de todos os tipos e tamanhos. Mas nenhum é tão icônico como o filme de Steven Spielberg e essa cena. Como o Japão tem a tradição de referenciar obras famosas para se afirmar como sucessora delas, entendo que aqui ele quis dizer que o Godzilla, mesmo sem seu poder e tamanho total, ainda é maior e mais forte que o tubarão americano. Depois temos uma cena do Godzilla enfrentando um barco chamado Takao. Essa cena é uma referência a Godzilla vs Kong. Nos dois filmes, o Godzilla sobe no barco, é jogado de volta ao mar e o afunda com uma baforada atômica por baixo. O diretor do filme também fez um filme de batalha naval chamado A Guerra de Arquimedes, por isso tantas cenas no mar. Shikijima volta para casa um pouco mais perturbado da cabeça e Noriko acaba conseguindo um trabalho de secretária em Ginza. Assim ele consegue descansar um pouco e botar a sua cabeça no lugar. A princípio ele é contra isso porque, sabe, alguém precisa ficar cuidando da Kiko, mas como a Kiko fica muito com a vizinha, passa muito tempo com essa vizinha que perdeu os filhos, e essa vizinha bota muito amor na menininha para compensar essa perda dos filhos, o Shikijima acaba concordando e deixa a Noriko ir lá trabalhar no seu novo emprego. Aqui, o Shikijima, ele não está apenas ali com aquele dever de homem provedor. Ele também está refletindo essa síndrome de sobrevivente. Ele tem tanta uma necessidade de sacrificar-se que ele também se sacrifica no trabalho para tentar trazer a melhor vida possível para os seus familiares, por mais que ele relute em assumi-los como família. Godzilla acaba aparecendo e vai atacar Ginza, se não o único, um dos poucos bairros de Tóquio que não foi devastado durante a Segunda Guerra com bombas. Ginza era um importante bairro comercial e bastante rico. Então Godzilla vir e destruir a única coisa ainda bela e próspera em Tóquio é muito simbólico. Inclusive, o Godzilla ele destrói o prédio da Waco, um shopping local que existe até hoje, e o Godzilla destrói esse prédio num monte de filme, inclusive o filme de 54. Eu tenho uma teoria aí que enquanto os japoneses erguerem esse shopping, o Godzilla vai aparecer e vai destruir ele. Provavelmente o problema todo com Godzilla é com esse shopping e não com guerra ou com bomba atômica. Também nesse prédio tem um monte ali de jornalista e fotógrafo registrando ao vivo todo o ataque que o Godzilla está fazendo, toda a destruição e só esperando a sua morte eminente ali em prol do trabalho deles, em prol de registrar aquilo. E a piada aqui tá óbvia, a referência tá óbvia aos kamikazes e todo esse senso de dever japonês que coloca o dever acima das próprias vidas. E essa transmissão de rádio também me lembra aquela transmissão de rádio famosa da Guerra dos Mundos de 1938, em que um jornalista fez ali uma fake news dizendo que tinha alienígenas atacando os Estados Unidos e um monte de gente ficou em pânico e acabou se suicidando. Shikijima aparece em Ginza e encontra a Noriko sei lá como, e ele resgata ela e eles tentam fugir da cidade,
Só que o Godzilla começa a enfrentar ali tanques de guerra e, enfurecido, ele solta sua baforada atômica que devasta toda a cidade e o Shikijima acaba sobrevivendo, porém a Noriko acaba desaparecendo numa forte rajada de vento. Desesperado, Koichi grita de desespero por ter sobrevivido 3 vezes a um ataque do Godzilla e dessa vez perdendo quem amava. Isso, de fato, aconteceu nos ataques de Hiroshima e Nagasaki, onde houve uma chuva de sangue negro após as explosões da bomba. Isso é um gatilho ferrado para os japoneses, tanto que por menos episódios de Ultra Seven são banidos. E aqui não tem metáfora, tem cogumelo atômico e tudo. Godzilla pode voltar a qualquer momento, e é aqui que acontece algo que tem praticamente todos os filmes. O Godzilla vem, destrói uma cidade e vai tirar uma soneca no mar, enquanto os cientistas pensam em alguma coisa para deter ele. O Doutor reúne apenas civis e ex-militares para enfrentar um monstro antes que ele destrua ainda mais o Japão. Isso se dá porque nessa época o Japão estava sendo governado pelo general MacArthur dos Estados Unidos, e o exército japonês havia sido dissolvido. Na verdade, até hoje, o Japão é proibido de ter um exército, apesar de ter algo equivalente. Então, no filme, os Estados Unidos não querem gastar recursos com o Japão e nem dar oportunidades para a União Soviética atacar, pois outra guerra já estava em andamento, mesmo que o mundo nem tivesse se recuperado da anterior. O plano do Doutor é fazer o Godzilla afundar rapidamente, vários metros de profundidade, e matá-lo com a pressão do mar. E se isso não der certo, trazer ele de volta rapidamente para que essas mudanças de pressão o matem. É um plano realmente bem inteligente e que é uma referência clara ao Godzilla de 54. Não apenas pelas bolhas que usam para matar o Godzilla afogado, só que de outra forma. Shikijima dá a ideia de pilotar um avião para atrair o monstro para a armadilha, e todos ficam preocupados que um ex-piloto kamikaze, pai solo e com síndrome de sobrevivente, ele acabe se matando para tentar deter o Godzilla. Shikijima vai atrás de Tachibana, o mecânico que sobreviveu ao ataque do Godzilla, para que ele prepare o único avião que eles têm, o J-7 Shiden. Aqui, 2 coisas. Tachibana é o nome do mecânico do Kamen Rider. Não sei se isso foi uma homenagem. E o J-7W foi realmente um avião que existiu, que não foi usado durante a guerra, pois o motor fazia a fuselagem vibrar muito e os parafusos soltarem. Ele é um avião lendário lá no Japão, e se você gosta de jogo de navinha, ele aparece em vários. O mais famoso é o 1945-2, da Capcom. O plano é posto em prática. O Godzilla, ele de fato afunda rapidamente, sobrevive, então eles puxam ele de volta, só que por um erro ali de cálculo ele acaba não subindo todo, então eles têm que puxar ali com os barcos deles e mais alguns barcos rebocadores que o moleque trouxe, só que por conta desse atraso o Godzilla acaba sobrevivendo às diferenças de pressão. Então, o Shikijima é obrigado a jogar o avião J-7W com várias bombas dentro da boca do Godzilla enquanto ele estava preparando uma baforada atômica. Só que, para surpresa de ninguém, não é um ataque kamikaze. O Shikijima ele ejeta, pois o Tachibana havia preparado ali um banco ejetável para que ele pudesse sobreviver àquele ataque, porque, sabe, a vida é mais importante. O filme fala diversas vezes como o Japão não se preocupava em que seus pilotos voltassem para casa vivo. Inclusive falam que os aviões não tinham banco ejetáveis e tinha pouquíssima gasolina reserva. E quanto que é importante você continuar vivendo e não tendo ali uma morte heróica idiota. Além dessa cena valorizar a vida e não o sacrifício,
ela faz homenagem a outros 2 filmes do Godzilla. O primeiro, de 54, onde o cientista que criou o Oxygen Destroyer, que mata o monstro, se mata junto para que o plano dê certo, e ele levar para o caixão toda a sua invenção, que poderia causar mais mortes no mundo, e também homenageia o filme de 2001, Godzilla, Mothra e King Ghidorah, Giant Monster All Out Attack, em que o piloto joga o avião na boca do Godzilla enquanto estava preparando uma baforada atômica. E esse é o filme preferido do diretor. No final, descobrimos que a Noriko sobreviveu àquele ataque do Godzilla Ginza e que agora o Shikijima pode finalmente construir a família que sempre sonhou com ela. Eu entendo que muita gente achou esse final do filme forçado, mas isso se dá por conta daquela cena em Ginza. Se o Shikijima não tivesse pego a moto dele e chegado lá na puta que pariu, na velocidade da luz, com a sua motinha, tendo encontrado a amada numa multidão que estava no contrafluxo e não matou ele pisoteado, e ele só encontrou ela para ver ela morrendo nesse ataque, a gente tinha aceitado esse final de forma melhor. Para mim, inclusive, esse é o único defeito do filme. Se o Shikijima tivesse tentado chegar lá e tivesse visto tudo de longe, impotente, sem poder fazer nada, e a Noriko simplesmente tivesse desaparecido e a gente tomasse por obviedade que ela havia morrido, esse final teria sido muito mais surpreendente e muito mais feliz. Poderia falar das várias metáforas do filme, como Godzilla é uma representação da guerra e da destruição, e não exatamente da bomba atômica. Como armas de guerras, como bombas marinhas, tanques e navios, não o afetam, mas apenas se o coletivo e a União Japonesa o deteve, e como o filme acusa mais o governo japonês do que o americano pela destruição do Japão. É um filme obviamente anti-guerra, mas como tem várias iconografias militares no final, com barcos e contingências, acredito que aquela galera fanática por guerra, igual o moleque no início do filme, acredite que o filme é pró-militarismo. Não entrei tanto nas metáforas do filme, pois acredito que tem bastante crítico já fazendo isso por mim. Agora, as referências históricas e cinematográficas, acho que nem tanto. Então, quis trazer esse diferencial. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreva, compartilha, comente. Se você não gostou, dá dislike, compartilha em grupos que você acha que também não vão gostar, me xinga nos comentários, se inscreve para ver as próximas merdas que eu vou falar. E é isso aí. Falou!